Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre carta de solicitação. Vamos analisar alguns dos elementos composicionais, das características que constituem a carta de solicitação enquanto gênero textual, certo? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui com o meu colega, o intérprete, que está fazendo a transcrição da minha linguagem verbal oralizada para a linguagem de sinais, para a linguagem de Libras. Parabenizo vocês todos por estarem aí se apropriando dos conceitos das nossas disciplinas aí, né? Em especial de língua portuguesa. Meu apreço e admiração pela atitude de vocês, certo? E vamos ver aqui quais são os nossos objetivos dessa aula. Então, nós faremos a leitura de uma carta de solicitação, vamos compreender a estrutura dessa carta e identificar o objetivo e a argumentação presentes, né? Então, vejam, uma carta de solicitação se trata de um gênero pertencente à modalidade argumentativa, cuja finalidade é buscar soluções para um problema instaurado, né? Um problema que se apresentou. Quais são os meios de circulação das cartas de solicitação? Então, geralmente é muito solicitada nos órgãos públicos e em departamentos de grandes corporações. Então vejam, a estrutura da carta. Geralmente a carta tem que ter o local e a data, o vocativo, que é o destinatário, a pessoa para quem se destina essa carta, o assunto desenvolvido em parágrafos, né, que é o corpo do texto, a despedida e a assinatura do destinatário. Então vejam, nós temos várias modalidades de cartas. Podemos ter carta de reclamação, carta de solicitação, e às vezes nós podemos ter as duas modalidades juntas. A carta pode ser de reclamação e de solicitação simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Vai depender da nossa intencionalidade, certo? As cartas de reclamação também têm características semelhantes e são geralmente utilizadas para quando o consumidor adquire um determinado produto ou uma prestação de serviços e não fica satisfeito. Então ele pode enviar ali uma carta de reclamação, né? Pode utilizar tanto a variante informal, se ele for direcionar essa carta, por exemplo, diretamente no site de reclamação da loja onde ele adquiriu determinado produto ou serviço, né, ou prestação de serviço, ou se ele for direcionar a carta para um determinado canal de proteção ao consumidor, como por exemplo o PROCON, ele precisa utilizar uma linguagem mais formal, atendendo ali a variante padrão, a norma culta da língua portuguesa. A linguagem informal é essa linguagem onde a gente se manifesta de uma forma mais espontânea, né? Muitas vezes a gente traz ali algumas expressões idiomáticas, alguns ditos populares na linguagem informal. Já na linguagem formal, a gente tem que aproximar ali a variante, a escolha das palavras, à norma padrão da língua portuguesa. Então vai depender do nosso interlocutor, com quem a gente está interagindo no momento de selecionar as palavras que vão compor o nosso documento, a nossa carta, certo? Então vejam, na carta de solicitação, vamos ler aqui mais alguns elementos, né, para a gente compreender. Ela tem que ter uma finalidade, obviamente, né? Então, trata-se de uma correspondência formal, um documento que solicita providências, pede por informações, materiais, propõe acordos, entre outros fins. Solicita-se alguma coisa, né? A linguagem preconiza-se o uso do padrão formal da língua, a precisão, a objetividade e a consistência nos argumentos elencados, né? Então, qual que é a ideia aqui? É dizer que numa carta de solicitação, como você vai solicitar algo de um determinado setor, ao escolher as palavras, você procure aproximar mais possível ali a linguagem da norma culta, da língua padrão, né? Então, selecionar palavras que deixem o seu texto com bastante clareza, os argumentos têm que ter coerência para que a pessoa consiga solicitar, atender a sua solicitação, né? Compreender o que você está pedindo nesta carta de solicitação. Então, as características da carta ainda também, né, são necessários aqui que haja persuasão e argumentação. Linguagem clara e objetiva, geralmente a carta é escrita em primeira pessoa, o uso de pronomes de tratamento, né, Vossa Senhoria, né, Vossa Excelência, ou o senhor, a senhora responsável, a assinatura do emissor, a pessoa então que elabora a carta de solicitação precisa assinar esse documento e tem que ter, obviamente, a presença de destinatário e remetente.
né? Então a gente tem que ter aí esses elementos que constituem os requisitos para que tenhamos uma carta de solicitação e que a nossa linguagem cumpra com o objetivo e a gente consiga fazer a solicitação de forma adequada. Vejam, vamos fazer aqui a leitura de uma carta de solicitação. Convido vocês aqui para ler esse slide comigo. Começa pela data, observem ali, ó, Curitiba, 25 de maio de 2019. Cara Maria Cortez. Então, o pronome de tratamento utilizado aqui foi a palavra cara. Poderia ser prezada, prezada senhora, ou prezada responsável por tal departamento, por tal setor, e o nome da pessoa. Então, isso a gente chama de vocativo, né? O vocativo é a pessoa para quem nós endereçamos a carta. Sabemos que você é a pessoa responsável pela compra de material pedagógico da escola e, por isso, escrevemos esta carta, pois estamos precisando de sua ajuda. Como você sabe, as classes têm uma pequena biblioteca na sala de aula. Os livros, em geral, ficam nas casinhas, desocupadas pelas pastas ou nas prateleiras. Então, essa é uma carta de solicitação que está disponibilizada no portal educação.gov.br, né? Vocês têm aqui a referência para pegar a carta na íntegra, caso sintam essa necessidade depois, para perceber com mais calma quais são esses elementos que constituem a carta, né? Mas já perceberam que tem que ter a data, tem que ter o vocativo, que é a pessoa para quem eu me reporto. Nesse vocativo eu posso utilizar um pronome de tratamento, né? Se for muita formalidade, Vossa Senhoria, se for uma alta autoridade, Vossa Excelência, né? E se for um chefe de departamento, chefe de setor, eu posso colocar prezado senhor fulano de tal, ou prezada senhora fulana de tal, né? Ou caro ou cara, que são formas cordiais, diplomáticas de se reportar a alguém que a gente não conhece e, como estamos produzindo uma carta de solicitação, temos que manter uma maior formalidade aí na seleção das palavras que vão compor a linguagem formal da carta de solicitação, como é o nosso caso aqui. Certo? Continuando a leitura então. Nas prateleiras os livros não se mantêm em pé, o que torna muito difícil a localização do volume que procuramos. Outro problema decorrente disso é a quantidade de estragos que nossos livros estão sofrendo, ficam amassados e rasgados. Para solucionar esse problema, solicitamos a aquisição de 7 caixinhas, como as da biblioteca. Assim, aproveitaríamos melhor nossa pequena biblioteca. Desde já agradecemos sua atenção, alunos do 7º ano B. Olha que interessante, então, a forma como os alunos fizeram o desfecho da carta, como que eles finalizaram, né? Desde já agradecemos sua atenção. Poderiam colocar também gratos pela compreensão e atenção, ou somente agradecemos a sua atenção e compreensão, enfim. São várias as possibilidades que nós temos de fazer um desfecho bem cordial, bem diplomático para encerrar uma carta de solicitação que requer aí o uso da norma culta da língua portuguesa, certo? E na assinatura eles colocaram ali alunos do 7º ano, né? Ou seja, a carta foi uma produção coletiva, certo? Pela turma toda. E para nossa primeira atividade, vocês têm um fragmento da carta, né, que diz assim: para solucionar esse problema, solicitamos a aquisição de 7 caixinhas, como as da biblioteca. Assim, aproveitaríamos melhor nossa pequena biblioteca. E aí, o que foi solicitado na carta? Essa está muito fácil, né, pessoal? Então, um tempo para vocês responderem a primeira atividade.
E aí, pessoal, tinha sido dado spoiler para essa resposta, né? Porque a resposta já estava na pergunta, né? Então estava muito fácil. Então, parabéns para quem conseguiu acertar, né? As caixinhas organizadoras de livros, como as que existem na biblioteca, foi, né, a solicitação dos alunos do 7º ano B para, né, resolver o problema deles aqui. Então, nessa carta de solicitação foi isso que eles estavam solicitando, algumas caixinhas, para organizarem os livros lá, ok? Então, vamos para a nossa segunda atividade, né? Então, eu trouxe aqui alguns elementos da carta para vocês localizarem aí ao longo da carta, certo? Vocês vão achar onde é que está o local e data, o que está escrito ali, onde que foi elaborada essa carta, né? Quando, a quem essa carta se destina, qual é o vocativo, a expressão de despedida, né? Como que foi feito o desfecho da carta e a assinatura do remetente, certo? Então, um tempo para vocês preencherem essa tabela e se apropriarem dos elementos composicionais da carta de solicitação.
Retornando então, pessoal, vamos ver como ficou o preenchimento da nossa tabela, para a gente compreender melhor quais são os elementos composicionais da carta de solicitação. Então vejam, local e data, né, vocês perceberam que estava lá, né, nítido, explicitado, que se trata de que essa carta foi redigida em Curitiba no dia 25 de maio de 2019. Então, local e data é um dos elementos composicionais da carta. A quem a carta se destina? Vocês viram o vocativo já no início da carta, né? A Maria Cortez, a pessoa responsável pelas compras da escola, e eles utilizaram o pronome de tratamento cara Maria Cortez, né? Expressão de despedida. Desde já agradecemos sua atenção, né? Uma forma cordial de finalizar uma carta, de forma diplomática. E a assinatura do remetente, alunos do 7º ano B. Então, se vocês conseguiram preencher a tabela dessa forma, né? Parabéns, conseguiram compreender o enunciado e interagir melhor aí, se apropriando dos conceitos, né? Dos elementos composicionais que constituem a carta de solicitação. Então, para a gente saber um pouquinho mais, leiam aqui comigo. Então, o vocativo é o termo que serve para chamar, invocar um ser, podendo vir precedido de interjeição, caracterizando-se pela entonação exclamativa, né? Então, exemplo, cara Maria Cortez, é mais formal, né? Querida amiga, vamos à praia? Opa, aqui é mais informal. Ana, Zé e Carol, eu os espero em minha sala. Né? Então aqui também a gente tem mais uma possibilidade de pensar de que forma que nós podemos evocar, né? Ou seja, nos reportar a alguém no momento em que estamos elaborando uma carta de solicitação. E agora vamos para a nossa terceira atividade. Vocês têm um fragmento do texto, né? Nas prateleiras os livros não se mantêm em pé, o que torna mais difícil a localização do volume que procuramos. Outro problema decorrente disso é a quantidade de estragos que nossos livros estão sofrendo. Ficam amassados e rasgados. O trecho acima faz parte do desenvolvimento da carta de solicitação. Qual a intenção presente nesses parágrafos? E aí, um tempinho para vocês elaborarem mais essa resposta. E aí, pessoal, conseguiram localizar aqui de que forma que é possível a gente perceber a intenção presente nesses parágrafos?
né? O que vocês deram conta de responder? Vamos ver aqui se mais ou menos o que vocês colocaram vem ao encontro da nossa sugestão de resposta. Então vejam, nós temos 2 parágrafos para analisar, né? E qual seria a intenção presente nesses parágrafos? É o que vocês tinham que responder, certo? Então, a ideia seria justificar o pedido e convencer o destinatário de que o problema é importante e precisa ser resolvido, né? Então, vejam ali que os estudantes do 7º ano B, eles tentaram construir os argumentos deles, argumentos persuasivos, para convencer, né, o interlocutor deles, a pessoa a quem se destina a carta, de que era necessário adquirir, né, determinados insumos, ali, determinados itens, né, as caixinhas organizadoras para que eles solucionassem o problema. E nesses 2 parágrafos eles apresentam o problema que precisa ser resolvido de forma bem detalhada, né? Então a intenção aqui foi realmente argumentar de forma convincente e persuasiva, para que o objetivo deles fosse atingido, né? Para que a solicitação fosse atendida. Muito bem, então nesta aula nós lemos uma carta de solicitação e compreendemos a sua estrutura. Identificamos o objetivo e a argumentação na carta, né? Vimos que a carta requer um certo cuidado, né, no sentido de que é necessário usar argumentos persuasivos para também convencer o nosso interlocutor, a pessoa para quem nós nos reportamos, de que necessitamos que a solicitação seja atendida, ok? Então, obrigada por participarem, agradeço a todos, espero que tenham gostado e até breve.